Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Vamos aqui à aula 3 de língua portuguesa do livro do estudante, currículo em ação, tá bom? Primeiro bimestre, quarto ano. Então vamos lá. O objetivo de aprendizagem aqui desse texto aqui, tá? Dessa aula, é reconhecer a forma composicional, tá? De textos diversificados, entre poemas, campanhas, tá? Ler e escrever palavras corretamente, tá? Com marcas de nasalidade e dígrafo nasal, tá? Reconhecer palavras de sentidos opostos, o famoso antônimo também, né? E analisar poema e uma campanha aqui nesse texto. Nessa aula traz isso aqui também. Então vamos lá? Então, ó, nessa ilustração aqui, o que você acha que está certo? O homem ou a mulher? Ó, tudo depende do ponto de vista, né? Para ela é o 9, ó. Para ela é o 9. E para ele? Para ele é o 6. Por quê? Do ponto de vista, ó, do ponto de vista dele, ele tá vendo 6. E do ponto de vista dela, ele tá vendo 9. Então, ó, é por isso que fala ponto de vista. Você concorda que as pessoas têm pontos de vista diferentes? Por que isso acontece? Então vamos aqui analisar um texto que vai trazer isso aqui, ó. Leia o texto 1, pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Isso aqui é um texto do Pedro Bandeira. Então, ó, perceba aqui que é o ponto de vista. Aqui, ó, ele fala que ele fica zangado, ó. Ele fica zangado, ele fica nervoso, porque todo mundo diz que ele é pequeno, ó. Me dizem, tá vendo, que eu sou pequeno. Mas aqui embaixo ele fala, mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ó, ele deitaria a formiga aqui, ó. A formiga olhando para ele é grande para a formiga, perceba? Ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Ou seja, para as pessoas que são maiores que ele é pequeno. Para as formigas ele é grande. Então é o ponto de vista, é um pontinho de vista aqui, ó. O nome do texto de Pedro Bandeira. Então vamos lá? Então já vamos começar aqui mostrando as respostas que era para ser oralmente dita. Qual que é o título do texto? Pontinho de vista. De onde esse texto foi retirado? Do livro Por Enquanto Sou Criança, de Pedro Bandeira. Tá vendo aqui, ó? Por Enquanto Sou Criança, de Pedro Bandeira. Quantos versos tem? Vamos enumerá-los? Ó, vamos lá. Isso aqui, ó, são versos, ó. Quando você tem um poema, você não tem parágrafo, você tem verso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, quando você tem um conjunto de versos, aí você tem a famosa, o quê? Estrofe. Então, ó, esse texto ele é composto de duas estrofes, ó. Um conjunto aqui e outro conjunto aqui, tá vendo, ó? E 8 versos no total. Então, beleza, tá? O texto fala de um menino pequeno, características que são citadas no texto: pequeno, zangado, grandão. Quem tem um ponto de vista diferente das pessoas? A formiga, tá? Tudo isso aí você vai perceber no texto, lendo ele, interpretando, tá bom? Então vamos lá. O que você compreendeu a partir do título do texto? Olha, a partir do título do texto é uma resposta pessoal. Você pode dizer ali, né, com as suas palavras, o que você quiser. Como, por exemplo, você pode falar assim, que tudo é relativo, depende de onde você olha, tá? É mais ou menos uma interpretação desse texto, mas cada um pode ter a sua aí, tá bom? Cada um pode ter uma compreensão a partir do título do texto, né? Ele chama pontinho de vista, né? O que ele quer dizer ali? É o ponto de vista da formiga, na verdade. Que através daquele pontinho de vista ali, ela pode enxergar de uma maneira diferente. Mas aqui vocês ficam à vontade para responder, porque isso aqui é uma resposta pessoal. O que o eu lírico afirma nos 2 primeiros versos? Vamos lá. O que é o eu lírico? O eu lírico é a voz que se expressa no poema, tá? Vamos pôr aqui, ó, resumindo. Voz do poema. Essa voz que fala no poema é o eu lírico. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Então, a pergunta lá é: o que o eu lírico afirma nos 2 primeiros versos? É que as pessoas dizem que ele é pequeno e que isso faz com que ele fique bravo, nervoso, tá bom?
Por que o eu lírico precisa olhar para as pessoas com o queixo levantado? Por quê? Porque as pessoas são todas maiores que ele, né? Então ele precisa levantar o queixo para olhar para as pessoas, tá? Então, ó, então, a 2 aqui, a resposta é pessoal, né? Cada um dá a sua resposta. O que eu lírico afirma nos 2 primeiros versos, que as pessoas falam de sua pequena estatura e que se ele irrita com isso, que ele fica irritado com isso. Por que o lírico precisa olhar para as pessoas com o queixo levantado? Porque as outras pessoas têm estatura maior que ele, são maiores que ele, tá bom? Então, vamos para a próxima. De acordo com o poema, o que a formiga pensaria sobre o menino? Que ele é pequeno ou que ele é muito grande? Lembra que ele fala, nossa, a formiga diria, como ele é grandão, a formiga é bem menor que ele. Então, do ponto de vista dela, ele é muito grande, tá? Para as pessoas ele é pequeno, para a formiga ele é grande. A pergunta é o que a formiga pensaria. Pode-se identificar uma marca de linguagem informal no trecho, tá? O que é uma marca de informalidade? É quando você fala de uma maneira mais descontraída, não fala num texto que nem, vamos supor, uma bula de remédio não vai ser um texto informal, é um texto técnico, né? Ele não vai conter nesse texto nenhum traço de informalidade. Tipo aqui, ó, vamos à resposta. A resposta é a D, ó. Minha nossa, que grandão, isso aqui é uma informalidade, né? Minha nossa, como ele é grande, ele poderia ter dito. Que grandão é algo que ele está falando uma coisa mais próxima, sabe? Está falando de uma maneira mais descontraída. Então, ó, o que grandão aqui é a marca de informalidade, tá vendo? Letra D. E aqui, ó, o X aqui, ó. Tá certo? 6. O texto é composto por versos ou parágrafos? São por versos. Quantos? Nós já lemos lá. 8. Quantas estrofes ele tem? 2, né? Já falamos, sei lá, no começo do texto. Tá bom? 8. Relacione de acordo com o texto. Bom, aqui ó, eu vou mostrar, mas já vamos fazer a cruzadinha aqui, ó. Pontinho de vista é o que? O título. Editora moderna é o autor do texto, Pedro Bandeira. Os textos são escritos com uma finalidade. Qual a finalidade que esse texto aqui ele é escrito? Para entreter o leitor, trazer entretenimento, tá? Ó. Então, ó, entreter o leitor. E aqui tá as colunas, tá certo? Aqui é um exercício muito tranquilo, né? Que você vai colocar o nome aqui que tá na imagem, um cabelo, um óculos, um cachorro, uma bexiga, tá? Um exercício bem tranquilo, tá vendo? Tá aí a resposta, ó. Então, é hora de virar detetive. Encontre e pinte no texto uma palavras terminadas em ão, né? Uma palavras não dá certo, né? Palavras terminadas em ão, porque uma é singular, então são palavras. Vamos lá no texto? Vai ser chão e grandão, tá vendo? Ó, lá no texto você tem duas palavras terminadas em ão, chão e grandão. Você pode voltar lá no texto. E aqui, ó, complete as palavras com os encontros nasais. Ó, isso aqui é o encontro nasal, ó. An, em, in, on, O que é um encontro nasal? Tem esse som anasalado, esse som meio que parece que sai do nariz, tá? Então era para completar, né, ó. Tinha uma lacuna aqui, ó, voltando aqui, ó, tá vendo, ó? Dente, tá vendo? Dente, pente, tá? Mas já tá tudo escrito aqui, ó. Ontem, anterior, tá vendo, ó? Isso aqui também é chamado, esse encontro nasal, quando você tem um AN no meio aqui, ó. Não existe isso, é como se falasse, esse an é como se falasse um an contínuo, ó, anterior, entendeu? Isso também é chamado dígrafo nasal, tá vendo, ó? Intenção. Então todos esses encontros nasais também recebem o nome de dígrafos nasais, tá bom? Vamos ler alguns pares de palavras que deixaram o texto muito criativo. Aqui é o exercício 14. As palavras dos pares têm o mesmo sentido ou sentidos contrários. Então, ó, pares, o que são pares? Dois, né? Um par de sapatos, não são dois sapatos? Então, ó, isso aqui é um par, isso aqui é um par, e assim sucessivamente. Tá? São contrários ou tem o mesmo sentido? São contrários. Ó. Zangado é o contrário de calmo. Então, ó, a resposta da A é contrários. Qual dos pares de palavras aparecem no texto com sentidos opostos? No texto aparece pequeno e
grandão. É isso que aparece lá no texto. Se você voltar lá no texto, que eu tenho que botar vários slides aqui, você vai achar dessas palavras aqui, que você vai achar lá no texto com sentidos opostos, vai ser pequeno e grandão, tá bom? Palavras antônimas também, contrário e antônimo é a mesma coisa. Então vamos aqui continuar. Identifique no texto e escreva as palavras relacionadas com as qualificações indicadas. De pequena estatura, de pouca estatura, já até falei, ó, de pouca estatura, pequeno, baixo, que se irrita fácil, zangado, nervoso, enorme, grandão. É o que está lá no texto, né? Lá no texto está que ele é pequeno, ó. Lá no texto está que ele é pequeno. Tá, mas aqui eu nem vou continuar escrevendo porque aqui já tem uma correção no próprio slide. Qual dos versos abaixo é uma admiração? Olha aqui, ó. Minha nossa, que grandão, ó o ponto de exclamação, ó. Aqui ele está admirando. Então, esse aqui é a resposta, tá bom? Então, olha lá, pequeno, zangado, grandão, as respostas. E o texto, e o verso que contém uma admiração é esse verso aqui, ó. Minha nossa, que grandão, ele está admirado, o tamanho, né? A formiga estaria admirada com o tamanho dele, né? E vamos aqui então agora pro 17. Tá, este aqui, ó, essa imagem aqui, ela tá diferente do texto. A do texto tá, não somos iguais, somos únicos. Tá, feito por Bruno QC. Aqui não, ó, somos todos diferentes. A ideia é a mesma, o desenho é bem parecido, só que o nome do título ele é levemente diferente e o autor é outro autor. Então, mas do que trata? Do que trata esse texto aqui, ó? O tema deste texto é a respeito da diversidade dos povos, ó. Aqui você tem uma pessoa cadeirante, aqui você tem uma pessoa cega, você tem pessoas aqui negras, você tem pessoas mais obesas, você tem todos os tipos de pessoas, todos somos diferentes. É um respeito entre a diversidade. O que é diversidade? Essa diferença que existe entre as pessoas, né? As pessoas são diferentes. A imagem do texto 2, tá? Isso aqui, embora seja uma imagem, ele também é um texto, ele comunica, então ele é um texto. Então isso aqui é chamado de texto. Serve para quê? Para representar a diversidade, ó. Já tá aqui logo na cabeça aqui, ó. Tá? Para representar essa diversidade, mostrando que existem pessoas muito diferentes uma da outra, as pessoas não são iguais, tá? E qual é o nome de quem produziu esta arte? Esta aqui, ó, foi essa pessoa aqui, ó, Eric e Anabel Cornago. Essa é a resposta daqui do slide. No texto tá Bruno QC. Ó, vou até colocar aqui, ó, no livro, pelo menos no meu livro que eu tenho aqui, ó, é o Bruno QC. E do slide é esse aqui, tá, ó, Eric e Anabel Cornago, tá bom? Vamos lá, então aqui está as respostas, né? Respeito à diversidade entre os povos. Isso é a imagem para representar a diversidade. E aqui, ó, Eric e Anabel Cornago, ó, que é o autor deste texto, desta imagem, tá bom? E aqui vamos terminar aqui, ó. Possui rimas, poema. Poema, nem todos, mas alguns possuem rimas, muitos, né? Então, vamos ser daqui. Possui imagens, campanha. O que é campanha? Tá? Isso aqui é uma campanha, tá vendo? Ó, é uma campanha de conscientização. Também existe uma campanha publicitária, uma propaganda, tá? Então ela possui imagem. Campanha possui imagens. Tem o objetivo de emocionar. Poema, né? E uma campanha? Tem o objetivo de convencer. Tá escrito errado aqui, né? Convencer. Tem um R a mais aqui, né? O slide só errado, ó, convencer, tá? Então, ó, pessoal, foi isso, tá? A aula rápida, ligeira, rasteira, que abordou tudo ali, que estava proposto ali no início da aula. E por hoje é só, tá bom? Abraço!